Graça e paz, queridos. Nós estamos novamente aqui com um Papo Cristão para dar continuidade ao tema que nós abordamos no vídeo anterior, né? Que eu espero que você tenha gostado. Não compreendemos o agir de Deus. Nós vamos dar continuidade refletindo sobre algumas coisas que a gente não compreende, mas que Deus faz, né? E a gente precisa ter cuidado com essa falta de compreensão da nossa parte, para que a gente não acabe pecando, não acabe falando aquilo que não deve, né? Que a Bíblia vai dizer que todo homem seja tardio para falar, né? E tardio para se irar, né? E pronto para ouvir. Jó 42, verso 6 vai dizer o seguinte: então respondeu Jó ao Senhor: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o meu conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei, eu perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Lembrando mais uma vez, Jó, ele se arrepende, né, de todo o seu discurso, de tantas coisas que ele disse que não deveria ter dito diante da presença do Senhor, né? Deus estava fazendo tudo aquilo para revelar a sua soberania e Jó estava em crise diante de tudo. Ela era legítima, mas o discurso dele é que foi prejudicial a ponto dele ter que se arrepender depois. Mas uma outra coisa que Deus faz, irmãos, que a gente não compreende muito bem, meus queridos, são as divisões, né? Eu queria citar 3 exemplos na Bíblia para você refletir junto comigo, né? O primeiro é Abraão e Ló, Gênesis 13, 6 e 8. A Bíblia vai dizer que a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, pois os seus bens eram muitos de maneira que não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló, e nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, pois irmãos somos. Olha só, logo em seguida, Abraão vai dizer assim: ó, escolhe a terra, para onde você quiser ir, eu vou para o outro lado. Abraão, por ser o mais velho, ele tinha até o direito de escolher primeiro. Mas ele dá preferência a Ló, mesmo porque a perspectiva dele era outra. Ele não queria fazer escolhas, ele queria que Deus decidisse, que Deus mostrasse o caminho que ele deveria seguir. Já Ló, ele foi afoito, né? Viu para Sodoma, olhou para Sodoma e Gomorra e viu ali terras férteis, um lugar bonito, agradável, e ele foi para lá. Talvez você vá dizer assim: mas olha a consequência de Ló em detrimento da separação. Queridos, a separação era necessária, né? Cada um ir para um lado era necessário. O que faltou para Ló e Abraão teve foi a questão de ver aquilo que Deus tinha para ele. Ló fez a sua escolha antecipada. A discussão aqui não é as consequências da divisão, porque uma vez que há uma separação, há um caminho de cada um. Cada um deve decidir e se colocar diante do Senhor para que o Senhor abençoe. Tudo bem? Vamos a um outro exemplo aqui que também é muito importante. A Bíblia vai falar de Roboão e Jeroboão, né? Ambos conviveram no mesmo período. Roboão, filho de Salomão, e é o período da divisão do reino do sul e do reino do norte. Olha só que texto interessante, o profeta falando para Jeroboão pela primeira vez. 1 Reis 11, 37, 38 vai dizer o seguinte: todavia, quanto a ti, eu te tomarei e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma. Serás rei sobre Israel. Se ouvires tudo o que eu te ordenar e andares nos meus caminhos e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a casa de Davi, e te darei Israel. O profeta encontra com Jeroboão e dá uma promessa de Deus para ele, né? Há uma promessa aqui, que o Senhor ia dar 10 tribos para Jeroboão. Era Deus que estava fazendo. E Deus também estava dizendo para Jeroboão: rapaz, faz a coisa direita, eu estou colocando na sua mão. A Bíblia vai dizer então que quando Salomão morre, Jeroboão, que tinha fugido para o Egito, ele retorna e vai como representante das 10 tribos diante de Roboão pedir algumas coisas, e dentre elas para que fosse aliviado o jugo, já que no reinado de Salomão tinha sido muito pesado. Roboão vai ouvir o conselho dos mais velhos,
os conselheiros de seu pai, e eles vão aconselhar o bom rapaz, o teu pai fez julgo muito pesado mesmo, alivia. Ele deixa o conselho dos mais velhos, vai ouvir os mais novos, e os mais novos vão dizer assim, rapaz, tem que ser pesado mesmo, deu certo com teu pai, vai dar certo com você, então vai para cima. A Bíblia vai dizer que o Roboão chega então e vai dizer o seguinte, olha, o dedo mindinho é mais grosso do que os lombos do meu pai. O que o Roboão estava dizendo é o seguinte, se meu pai foi pesado, eu sou mais. Se meu pai era firme, eu também sou mais. As 10 tribos vão voltar e vai dizer, olha, Judá cuida da tua casa, porque agora nós vamos cuidar da nossa vida. Quando Roboão envia alguém para ir lá, a Bíblia vai dizer que eles matam. Roboão reúne um exército para tomar conta, tomar posse das tribos que estavam se separando. E olha o que vai dizer 1 Reis, capítulo 12, verso 24. Assim diz o Senhor, não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, pois eu é que fiz esta obra. Não foi Jeroboão, não foi rebeldia. Deus estava fazendo uma separação ali. Pastor, mas aí a vida de Jeroboão deu tudo errado. Ele não obedeceu a proposta que Deus tinha. Deus falou para ele, rapaz, se você fizer, eu vou ser contigo. Ele não fez. Mas o que Deus fez estava feito. Houve uma separação e não se voltou mais, né? Até agora, o que tem aí é o restante, o remanescente, mas aquele período lá, durante muito tempo não houve mais, até que as tribos do norte foram dissipadas. Então é preciso que você entenda uma coisa, Deus faz. Eu fico pensando como Roboão ficou indignado, né? A Bíblia vai dizer que quando o profeta fala isso, eles voltam, eles obedecem ao Senhor, mas quando questionamento não houve, poxa, mas por que ficou dividido? Se Deus fala de unidade, mas quando Deus está fazendo, Deus tem suas razões, Deus tem seus motivos. Um outro exemplo, e aqui eu quero finalizar essa parte, é Paulo e Barnabé. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 15, versos 38 e 39 o seguinte, mas Paulo não parecia razoável que levassem aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal desavença houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre e Paulo foi para outro lugar. Foram duas pessoas que Deus permitiu ali uma separação e Deus abençoou o trabalho de ambos. Paulo não saiu falando mal de Barnabé, Barnabé não saiu falando mal de Paulo. Cada um foi fazer a sua obra porque Deus tinha proposto assim. Na sua permissão, algumas coisas aconteceram. E o fato de Deus abençoar a obra dos dois é prova bíblica de que Deus permitiu que isso acontecesse. Tem divisões que Deus faz, queridos, tem separações que Deus faz. E quando Deus faz, a gente precisa seguir o conselho sábio de Gamaliel. Lá no livro de Atos também está registrado isso, não é? Que Gamaliel, quando vê os fariseus querendo tomar algumas atitudes com Pedro e João, manda tirar os dois e aconselha os fariseus a dizer o seguinte, olha gente, não vamos fazer nada contra eles não, porque vai que é Deus que está fazendo. E aí a gente vai se opor a Deus, nós vamos nos levantar contra aquilo que Deus fez. Queridos, é preciso muita prudência. Se alguém não tem prudência, é quem fala. Porque o que nós devemos fazer diante das coisas que estão acontecendo à nossa volta é orar. Ore, meu querido. Porque se Deus está fazendo e você está falando, você está se opondo. Agora, se Deus não estiver fazendo, aí é o problema de cada um com Deus. Mas não fique falando, não fique criticando. Entenda que aquilo que Deus faz não é passível da nossa compreensão. É passível de nossa oração. É passível de nós confiarmos num Deus que tem o controle e governo de todas as coisas. Fica essa palavra para a sua reflexão e depois nós vamos para o último tópico de coisas que Deus faz e que a gente não compreende. Dê um like aí, curta esse vídeo, compartilha, faz assinatura aí para você estar sempre recebendo essas reflexões que eu tenho certeza que edificam a sua vida e pode abençoar a vida de outros também. Um grande abraço. Que Deus te abençoe.